Canal Básico do Saneamento, entrevista hoje o professor Antônio de Noronha Tavares. Professor Antônio de Noronha Tavares vai falar para nós um pouco sobre a regulação do saneamento no estado do Pará. Vai falar um pouco do histórico, a situação até hoje e perspectivas futuras dessa regulação e a importância disso para a ampliação do saneamento no estado. Professor, boa noite. Muito obrigado, por atender ao nosso convite. A ABS ela vem agora com essa nova ferramenta para levar informações sobre saneamento e meio ambiente para a população do estado do Pará. Boa noite, Valdinei. Primeiramente, agradecer a ABS, na sua figura e na figura da Vanessa Mello, presidente da ABS, e uma saudação especial para a nossa diretora nacional, a professora Vera Braz. Um abraço a todos e muito obrigado pelo convite. Professor, eu acho importante a gente ilustrar um pouco o nosso ouvinte, não somente os profissionais, mas o cidadão comum. O saneamento ele é composto por quatro vertentes básicas. O sistema de abastecimento de água, composto pela produção, pela reservação e distribuição da água tratada. O sistema de esgotamento sanitário, que aí compõe a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final desse esgoto tratado. Toda a gestão de resíduos sólidos e também o gerenciamento das águas urbanas, drenagem e águas urbanas, gestão das águas urbanas. E eu lhe digo, como isso é feito no Estado? Como é que se processa no Estado do Pará? Quem coordena, quem toma conta desses sistemas? Por exemplo, em Belém, por exemplo, quem é responsável pela drenagem? Quem é responsável pelos resíduos sólidos? Quem é responsável pelo sistema de abastecimento de água e quem é responsável pelo esgotamento sanitário. Fazendo um apanhado sobre isso, o senhor já aproveita e fala um pouco dessa primeira fase da regulação, onde se regulou água e esgoto e agora parte para a regulação do saneamento como um todo. Faça um apanhado geral para que o nosso público possa entender como é feita essa gestão, como é organizado isso e a importância, logicamente, da regulação para esse processo. Bom, primeiramente, o entendimento do saneamento básico nos quatro eixos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, resíduos sólidos, é uma conquista recente. Na década de 70, com a implantação do Planasa, o Plano Nacional de Saneamento na época, que inclusive foi o responsável pelos surgimentos dos cursos de engenharia sanitária a nível de graduação no Brasil, para atender as políticas de saneamento no país, através, na época, o Banco da Caixa Econômica, estabeleceu como saneamento básico que era básico apenas o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Não tratava dos outros dois eixos de saneamento. Com o advento do marco regulatório do saneamento, que até então não existia, a partir de 2007, com a Lei 11.445, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico. E uma das conquistas foi justamente ampliar o saneamento básico para os quatro eixos. E, até essa lei, o próprio setor se autorregulava, ou seja, o próprio operador ele era o prestador de serviço e praticamente se autorregulava. Não havia nenhuma regulação e fiscalização sobre esse serviço. Com o advento do marco regulatório, ele instituiu que o operador de serviço não pode ser o regulador. Então, estabeleceu, no caso, a nível de Belém, por exemplo, nós temos, anteriormente, a regulamentação da Agência Reguladora de Água e Esgoto, que na época se chamava AMAI, a regulação, a COSAMPA atuava na área urbana juntamente com o SAEB, que era o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Havia, naquele momento, dois operadores de serviço. Apesar do SAEB atuar mais nas áreas periféricas da área urbana,
e a COSAMPA nas áreas mais centrais, mais densamente povoadas. Com o advento da regulamentação, da regulação em Belém, que se deu em 2014, apesar da Agência Reguladora de Belém ter sido criada por lei no ano de 2008, ela só foi regulamentada em 2014. Com essa regulamentação, houve uma das etapas seria a assinatura do contrato com a COSAMPA, na qual transferia os serviços do SAEB, transformando a COSAMPA numa única operadora do serviço de água e esgoto em Belém. Os serviços do SAEB, as unidades operacionais, não foram vendidas, nem foram doadas, elas foram cedidas, é um patrimônio público, é um patrimônio do município, do cidadão, que está cedido para a gestão da COSAMPA através de um contrato que nós chamamos mediante gestão associada. Esta gestão estabelece atividades diferentes para os dois entes, o operador e o regulador, embora complementares entre si. A COSAMPA passa a ser, então, o único operador desses serviços em Belém e o município, através da agência reguladora, passa a ser o agente regulador e fiscalizador desses serviços. Água e esgoto. Água e esgoto. Na parte de resíduos sólidos e drenagem, o prestador de serviço é o município de Belém, através da Secretaria Municipal de Saneamento. Com o advento, esse ano passado, com a transformação da AMAI em ARBEL, ou seja, Agência Reguladora de Belém, se passou a regular também os outros dois eixos que não eram regulados, atendendo, né, o que prescreve o Marco Legal do Saneamento, que estabelece que o Marco Legal, que a regulamentação se deve fazer sobre os 4 eixos, caracterizando como saneamento básico. Você mesmo, Valdinei, como militante do setor, né, tem dito que o básico é os 4 eixos do saneamento, né? E corretamente acertado. Não se pode deixar de considerar essas outras atividades como básicas e fundamentais na melhoria da qualidade de vida da população. Então, em síntese, né, nós temos... Bom, no Pará, a COSAMPA atua em outros municípios. Existe uma agência reguladora estadual, que é a ARCOM. A ARCOM é uma agência mais antiga, né? Ela foi criada em 97. Nós temos também, hoje, a ARCESP, que é a Agência Reguladora de Barcarena, e temos mais outras, aí, em torno de 8 agências reguladoras no Estado. Alguns, a COSAMPA tem contratos, né, onde tem agência reguladora, e o prestador de serviço, né, o responsável é o município. E o município, então, através de um contrato, né, ou uma concessão, ou uma privatização, se for o caso, transfere a responsabilidade da operação desses serviços, no caso aí, para a COSAMPA. Então, a COSAMPA atua nos demais municípios do Estado. E tem a agência reguladora, ARCOM, que é a Agência Reguladora Estadual. Com o advento também do marco regulatório, o controle social também entrou como um elemento, como parte desse processo, né? Qual a relação entre o controle social e as agências reguladoras? E as agências reguladoras são uma instituição ligada ao titular do serviço, ou é uma instituição independente? Como é que funciona? Para o pessoal entender como é que funciona essa gestão. Com o marco regulatório, a lei federal criou, né, que estabeleceu que as entidades reguladoras elas teriam agências da União, os 3 entes da Federação, União, Estados e municípios, mas criou também a figura do consórcio intermunicipais e os consórcios estaduais. Inclusive, nós estamos, o município de Belém, tratando, né, a criação de um consórcio intermunicipal de resíduos sólidos e, entre as suas ações, haverá necessidade de regulação também desse consórcio. Então, é uma ampliação da atividade,
inclusive é uma ampliação do mercado de trabalho para o setor muito importante, que está em vias de ser licitado a contratação de uma empresa que vai traçar esse perfil técnico, social, econômico e político desse consórcio, né? E ele Por inicia... envolver mais de um município, é a Arcon, então, que vai Não, regular. não necessariamente. Isso é uma possibilidade entre os consórcios existentes, haver uma agência reguladora do Estado que regula. Mas pode ser também criada uma agência reguladora consorciada, ou o município que detém, né, o maior poder econômico e o maior poder gerador do impacto dos resíduos, pode ser o agente regulador. Isso vai depender de muita discussão política, né, e a modelagem que vai ser apresentada entre as possibilidades existentes. Há grande chance, né, que o município de Belém, por ser o maior município, mais importante do ponto de vista econômico, político e maior gerador de impacto, possa ser, né, que se estabeleça que a Arbel também regule esse consórcio intermunicipal. Aí, provavelmente, haverá necessidade de reformular a representação, né, dos demais municípios na Arcon, de forma a equilibrar essa relação aí institucional. Então, são coisas que, inclusive, nós vamos fazer, a consultoria está sendo contratada para justamente fazer o estudo dessa modelagem. E você citou uma coisa que é fundamental, que surgiu somente com o Marco Regulatório Federal do Saneamento, que é o controle social. Até então, os serviços de saneamento eram prestados sem nenhum controle. Além de não haver nenhuma regulamentação do setor, por exemplo, as tarifas eram estabelecidas por um decreto do governador, né? Estabelecia um valor, né? Não se sabe porquê daquele valor, e estabelecer como um valor, né, a ser cobrado pelos serviços. Com a criação das agências, a tarifa de água e esgoto ela passa por um estudo de viabilidade técnica, econômica e social, né? Existe até o conceito de modicidade tarifária, justamente que é para aqueles segmentos sociais em que não tem condições de arcar com o custo, vamos dizer assim, sustentável do ponto de vista econômico do serviço. Aí, nesse contexto, há uma tarifa diferenciada para eles, há uma atuação diferenciada. E o controle social destes serviços públicos, pelo marco regulatório, ele se estabelece de várias formas. Através, por exemplo, dos órgãos colegiados, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, através de consultas públicas, através de audiências públicas, ouvidorias e a obrigatoriedade que a agência reguladora tem de informar dos seus atos regulatórios. É uma obrigação legal. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no site de qualquer agência reguladora no país, vocês vão ver uma série de informações que outras instituições não têm, né? E são entidades de caráter eminentemente técnico, cuja atuação é necessário uma atuação sistêmica que envolve a engenharia, a economia, o direito, a contabilidade, o controle social. Não é uma ação setorizada do setor, né? E é um setor que está em formação. A regulação no país está em torno de quase 25 anos, e as primeiras agências reguladoras foram justamente as reguladoras a nível federal. Ela começou com a ANEEL, a Agência Reguladora de Energia Elétrica, criada em 96. Você tem depois a telecomunicações, a Anatel, né, em 97. Depois você tem a de petróleo, a ANP, a Anvisa, a ANA, né, que está sendo discutido, inclusive, o novo marco legal que está em votação aí na Câmara e no Senado. Provavelmente esse ano, esse novo marco legal ele vai ser reformulado, né? O setor vê com muito cuidado e preocupação isso, para que a gente faça uma reformulação melhor do que já existe, né? Então, existem várias discussões, mas o que está valendo hoje é o marco regulatório de 2007. A nível de Brasil, nós temos algo em torno de 100 agências reguladoras. Dessas agências, nós temos praticamente 60% delas são filiadas à ABAR. A ABAR é uma entidade, seria o equivalente à ABS na engenharia do saneamento. A ABAR seria a nossa entidade a nível de regulação.
A diferença é que a ABA é uma entidade que congrega as instituições. A ABS congrega instituições e profissionais do setor, né? A ABA não, só congrega uma instituição. E é uma entidade extremamente importante porque ela reúne as principais agências e passa a ser o principal fórum de discussão da regulação no país. A regulação ela é um assunto praticamente novo no país. Dos setores regulados, o saneamento foi um dos últimos, se não foi o último setor regulado. E a regulação ela vem de onde? Ela vem da necessidade de um controle sobre aquelas atividades de prestação de serviço que não havia nenhum controle, particularmente daquelas atividades em que tem o que nós chamamos de monopólio natural, ou seja, não existe a concorrência, não existe o livre mercado. E o saneamento se caracteriza, né? Por exemplo, o abastecimento de água, né? Você não tem duas opções de ter na mesma rua duas operadoras de serviço passando na tua porta. Então, isso caracteriza o monopólio natural que faz com que haja necessidade da regulamentação dele para que não haja exploração indevida do serviço e ofertar um serviço de qualidade, que é o grande desafio nosso. Não é só ofertar, ampliar a oferta, mas manter a boa qualidade do serviço que existe, ampliar a oferta e avançar na cobertura dos serviços, que os coberturas de serviços são extremamente deficientes no Brasil, particularmente na região norte. É um dos grandes desafios nossos. Eu quero falar aqui da inter-relação entre os componentes do sistema de saneamento, que por natureza isso já está bastante consolidado, né? Os sistemas eles estão interconectados. Essa visão sistêmica e o desafio que você, por exemplo, surgiu até uma discussão lá uma indagação lá numa postagem que o senhor fez, né? Você tem numa cidade a gestão da drenagem urbana feita pelo município e, por exemplo, a gestão do esgoto sanitário feito por uma outra organização. E em algum momento há uma inter-relação entre essas duas unidades. E mais, né? Se a gente for falar saneamento, você está com saneamento, está com habitação, você está com saneamento, você está com recursos hídricos, porque entra, outorga, tanto de captação quanto de lançamento. Então, existe uma interconexão entre esses componentes do próprio saneamento e do saneamento com os demais elementos, com os demais segmentos. Me fale sobre esse desafio e como é a composição da equipe que vai trabalhar com isso, o perfil desse profissional, a visão sistêmica que esse profissional tem que ter para conseguir não somente fazer a avaliação, né, a fiscalização, enfim, do sistema, né, do início, por exemplo, da água, da produção até distribuição na residência, mas a interconexão entre esses elementos do sistema, os quatro, e os demais segmentos. Como é? Me fale sobre a complexidade, com base nessa experiência, né, que o senhor teve aí, dos dois componentes, agora com quatro, né, e com essa visão mais integrada ainda. Como é que foi essa experiência e como é que o senhor visualiza agora os quatro componentes trabalhados de uma forma integrada? A sua colocação é perfeita. Como eu falei no início, quem trabalha na regulação precisa ter uma visão sistêmica. Essa visão sistêmica não vem do dia para a noite. Vem com a prática profissional, com o amadurecimento profissional, né, com a busca continuada de treinamento, de aperfeiçoamento. Eu sempre tenho dito o seguinte, tem dois locais e uma característica importante para exercer sua atividade neles é a busca continuada pelo conhecimento, que são as agências reguladoras e os órgãos ambientais. São setores em que há um constante
constante somatória de novos conhecimentos, ampliação e cada vez visão sistêmica dele. Então, quem tem essa característica, né, de busca continuada, de sede de conhecimento, tem nessas duas instituições, lógico, além das universidades, dos órgãos de pesquisa, que são clássicos nesse sentido, as oportunidades de exercer isso com plenitude, porque ele só será um profissional adequado se ele tiver visão sistêmica. Isso se adquire ao longo do tempo e com o esforço adicional de cada um no sentido de buscar essas ações. Por exemplo, a própria ABS, que no início ela congregou somente os profissionais da área da engenharia sanitária e mais voltada ainda para abastecimento de água, a própria ABS hoje ela ampliou o seu leque de atuação e de visão sistêmica. Hoje ela atua no abastecimento, no saneamento básico como um todo, e atua na questão ambiental, no seu aspecto também técnico, mas também no seu aspecto econômico e político. Hoje a ABS é uma referência nacional, né, quanto às questões de discussão do setor. Então, esse espírito, o profissional que atua no saneamento do meio ambiente, é o espírito que ele deve ter como prática do dia a dia. Tá? Bom, no caso da regulação que é nova no abastecimento, na resíduos sólidos e drenagem, quem presta esse serviço é o município. Então, vejam bem, quem presta o serviço de abastecimento de água sanitária hoje é o Estado através da COSAMPA. Então, o município, através da agência reguladora, regula a COSAMPA. É diferente da regulação que o município vai regular um outro próprio órgão do município, que é a CESAM. As atividades da CESAM não mudarão em nada do que ela faz hoje. Ela continuará prestando serviço, continuará com seus contratos, continuará com sua fiscalização. O que muda é que haverá uma regulamentação sobre essa prestação de serviço, como, por exemplo, no sentido de a fiscalização dela, operacional, a nossa, de indicadores dessa operação de serviço. E esses indicadores são elementos estratégicos de fornecimento ao operador, que no caso será a CESAM e suas contratadas, no sentido de maximizar a prestação. A regulação ela se faz no eixo, em 3 eixos, em 4 eixos praticamente. Ela se faz do ponto de vista técnico, né, que é relativo à sua qualidade, à quantidade e à regularidade da prestação desse serviço. Ela se faz também no aspecto econômico e financeiro do prestador, por exemplo, as tarifas, né? A COSAMPA, quando chegou no momento dela fazer a sua solicitação de aumento de tarifa, ela solicita à agência reguladora, ela apresenta um estudo mediante uma metodologia de estudo, existem várias metodologias, é algo complexo e se aperfeiçoa ao longo do tempo. Não existe a metodologia ideal, existe aquela adequada ao momento do operador e do regulador na sociedade. E aí se estabelece claramente, em função de critérios técnicos, econômicos e financeiros, o valor da tarifa, que seria o preço sustentável. E a tarifa, por exemplo, ela é defasada ao longo de décadas, né? Só que recuperar isso em pouco tempo causa um ônus social muito grande. Então, nós temos que colocar nessa equação aí, né, a modicidade tarifária, como ela entra nesse processo e um prazo para que a empresa se recupere. Tá? No caso do resíduo sólido, por exemplo, a taxa de coleta de lixo será estabelecida no mesmo critério. Vai ser um estudo econômico que vai estabelecer, né, qual a taxa que possa remunerar a prestação de serviço. Logicamente, que essa taxa, as primeiras que haverão, os estudos nesse sentido, não vai recuperar imediatamente esse serviço, porque será um custo muito alto. Hoje, a taxa de limpeza pública é cobrada no IPTU. É um valor estabelecido para tal. Nós iremos estabelecer. Nós estabeleceremos também, por exemplo, medidas que não é objetivo, mas precisa, a regulação não se faz sem fiscalização e penalidades, penalidades a serem cumpridas para aqueles que não cumprem as normas regulamentares. Por isso que a questão jurídica na regulamentação é um componente essencial, porque ela te dá o equilíbrio legal daquilo que você vai propor, daquilo que você vai
fiscalizar daquilo que você está. E aí entra, nesse contexto aí, um serviço que é de extrema importância que você, como técnico no setor, já participou e participa, são os planos municipais de saneamento. Os planos municipais de saneamento são os principais instrumentos de planejamento da operação e expansão dos serviços e, portanto, da regulação. A regulação tem nos planos os seus instrumentos de fazer o cumprimento dele. Entretanto, nós do setor sabemos que os primeiros planos que surgiram foram planos que foram para atender uma legislação e tiveram muita ficção, né? Inclusive a expansão desses planos foi um tal de copia e cola para atender a legislação. Os municípios não estavam preparados nem tecnicamente para executar essas atividades. Estabeleceu-se como meta que só teria acesso a recursos os municípios que tivessem os seus planos aprovados. E nós sabemos que, por exemplo, o Pará, nós temos 144 municípios. Achar que esses 144 municípios têm um material técnico, uma massa crítica técnica para elaborar esses planos, não tem, nós sabemos que não tem. Isso aconteceu em todo o Brasil. Então, os municípios têm que se preparar e fazer consorciamentos. Isso é um aperfeiçoamento. Por exemplo, nós já estamos na segunda revisão do nosso plano de abastecimento de água e de esgoto. A lei permite você fazer plano por setor: água, esgoto, drenagem e sólido. Nós não fizemos. Estamos agora, inclusive, terminando, dentro em breve, esse ano, nós terminamos também o plano municipal de resíduos sólidos e drenagem, que não existia drenagem. O resíduo sólido está sendo revisto, reformulado, e o abastecimento de água e esgoto vai ser a sua primeira revisão. Certo? Por exemplo, anteriormente, o marco regulatório, não havia o componente do controle social sobre os planos. Os planos diretores eram feitos em gabinetes, eram feitos por instituições, mas faltava a representatividade, né, social da população nesses planos. Eu queria que o senhor me falasse sobre o seu ponto de vista em relação, a gente falou aqui de controle social, a importância do planejamento, a importância, o quanto a regulação, a regulamentação é importante para os avanços no saneamento, mas a prestação de serviço ela é para atender o cidadão. Aí eu lhe pergunto, esse cidadão, ele está preparado? Ou qual a condição de preparo dele para assumir a sua responsabilidade no processo de controle social, de acompanhamento de tudo isso? Porque essa estrutura toda precisa de um olhar atento do cidadão. Esse cidadão, o senhor consegue perceber que ele, ao longo do tempo, ele vem se envolvendo cada vez mais, estando cada vez mais preparado para ser o grande fiscal do processo todo? Esse é o objetivo a ser alcançado, né? A participação da sociedade é muito importante nas políticas públicas. Vejam bem, uma das missões, talvez a principal da agência reguladora, é que ela seja uma mediadora de conflitos. Inclusive, essa é uma característica, né, muito importante para os que ocupam o cargo de direção em agência, né? Ter essa habilidade, né, de mediar conflitos, porque vai envolver interesses de três setores. Inclusive, a gente coloca como se fosse um triângulo, né? Você tem a entidade regulada, que é o operador de serviço, num vértice do triângulo. Do outro lado, você tem a demanda do poder público. E no outro vértice, no final, você tem os consumidores. Então, a prestação de serviço é feita para o consumidor e o poder público ele atua também sob demanda para a agência reguladora, juntamente com o consumidor. E o consumidor, teoricamente, é a parte mais frágil desse processo, porque ele pode não ter o serviço prestado adequadamente e pode ter também uma cobrança de serviço indevida, né? Seja para mais ou seja para menos. Não vamos pensar que tem as pessoas somente é indevido aquele que paga além do que ele pode. Tem pessoas que podem e pagam menos do que podem.
né? Sim. Então, você tem exemplos disso diversos aí, que é outro assunto que a gente pode tratar. Só que tem um problema, Valdinei. Os planos municipais de saneamento, do meu ponto de vista, pela minha experiência já ao longo dos anos nisso, a construção deles, primeiro que houve um entendimento errado inicial, confundindo plano com detalhamento a nível de projeto. Plano é uma coisa, planos, programas e projetos é outra coisa. Mas você tem, cada vez mais que o plano é revisado, você vai entrando no nível de detalhamento dele. Por exemplo, existem planos diretores que são muito mais detalhados que os planos municipais. O exemplo é o plano de diretor que você participou, junto com o GPHS da universidade, que fizeram o plano diretor de água e esgoto. O detalhamento dele é muito mais detalhado. Não havia a representatividade social nele, porque naquela época também nem era exigido isso, certo? Diferente hoje dos planos. Inclusive, eles foram subsídios para elaborar o plano. Só que a sociedade é muito mais importante do que ela participar dessa elaboração e discussão, ela ser, vamos dizer assim, ponderada do que ela pode utilizar o plano como instrumento de pressão social. Isso ainda está por ser feito. Perfeito. Nas oportunidades que eu tenho tido, é muito melhor você pegar o plano do seu município, empoderar de conhecimento à sociedade como ela pode exigir o que está planejado, porque os planos, vocês sabem que a lei do planejamento, ele vira uma lei. E lei é para ser cumprida, mas aí a gente sabe que as questões de ordem econômica, de políticas e até mesmo de saúde pública, como, por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo, faz que todo e qualquer plano acabe por não ser cumprido, né? Então, nós temos até essa componente nova aí, que foi uma epidemia. Nós estamos vivendo uma crise política também, nós estamos vivendo uma crise financeira. Tudo isso é muito melhor você fazer um plano mais enxuto, mais adequado à sua realidade no momento, do que fazer um plano fictício, que seria o ideal, mas que não é execuível. Então, e depois o seguinte, todo plano ele representa um diagnóstico do momento político, do momento econômico daquele município, do momento social daquele município. Por isso que, sabidamente, o marco regulatório ele exige que a revisão se faça a cada 4 anos, porque o plano é um instrumento de planejamento, constante revisão e atualização. Então, eu te diria com tranquilidade que esse segundo plano aqui, ele precisa ser mais enxuto, mais adequado à realidade. E mais adequado ainda, esse momento que foi inusitado, que é a pandemia. Agora, ontem foi o Dia da Educação Ambiental. Hoje a gente entende que a verdade anterior ao plano, anterior ao planejamento, de fato é a preparação dessa comunidade para até participar do plano. A gente vê as chamadas de audiência, ainda é bastante, para a participação das audiências, ainda é bastante complicado, né? A gente percebe a necessidade de preparar a população para participar do plano, para a população entender a importância do planejamento e depois ter condições de acompanhar o processo. Professor, tem muito assunto para conversar. Agora eu queria, assim, em nome da ABS, em nome da nossa presidente, Vanessa Mello, de agradecer muito por esse momento, por essa oportunidade de estar trazendo essas informações, que são informações que para muitos é novo, é tudo muito novo, né? É um assunto muito novo, e de fundamental importância e a necessidade da população ter acesso a esse conhecimento, tanto os profissionais quanto o cidadão, enfim. E a ABS quer lhe agradecer por essa oportunidade, o senhor que sempre colaborou com a ABS, né, sempre vai estar colaborando, um engenheiro sanitarista, né, da GEMA, né, e a gente agradece pela sua participação, pela sua contribuição, nesse tempo que o senhor está aí colaborando com esse processo, e esteja à disposição, a gente espera, para discutir em outro momento outros temas. Muito obrigado. Ok, Valdinei, eu
fique com aquele gostinho de quero mais, né? Pois é. Fica desde já aí a disponibilidade para a gente aprofundar esse e outros temas correlatos, que com certeza um puxa o outro, e que a gente puder colaborar aí é um prazer. E a gente precisa, o poder público precisa realmente das instituições, da sociedade, para realmente ser um instrumento de informação e participação. Então, nesse contexto, a AB realmente está cumprindo seu papel adequadamente. Parabenizar vocês pela essa nova metodologia de atuação, ela está se modernizando até ao longo do tempo e modernizando para melhor, né? A atual gestão está apresentando um contexto de atuação totalmente novo, diferente do que se vinha sendo, melhorando ainda a coisa, buscando parcerias, buscando ouvir a diversidade, né? Isso é muito importante, ouvir diversas opiniões, ouvir o contraditório. Vamos ouvir as diversas opiniões para que a gente possa formar uma opinião. Então, isso é fundamental. Agradecer mais uma vez a você, né, a nossa amiga Vanessa, a professora Vera, pela oportunidade e me colocar sempre à disposição naquilo que eu puder colaborar. Muito obrigado. Esse é o canal ABS Seção Pará, lá no YouTube. Acompanhe Facebook, Instagram, Twitter. E é isso, saneamento para todos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.